programa de hoje você vai acompanhar a luta da APUESP pelas APDs. Vai ver a audiência pública sobre a Lei Paulo Gustavo. E vai conhecer uma exposição sobre a literatura dos povos originários. Confira! No dia 22 de setembro, a professora Bebel, segunda presidenta da APUESP, esteve numa audiência pública sobre educação pública na cidade de Bebedouro. O ponto alto foi o anúncio de que o projeto que regulamenta as APDs será finalmente enviado para a LESP. Cumprimento minhas colegas e meus colegas de profissão, de trabalho, a quem eu tenho muita honra de representar. É a mais importante categoria e como tal deve ser respeitada. Eu ouvi todas as falas aqui, cada uma das falas. Nenhuma delas difere das falas que nós temos feito por todo o estado de São Paulo. E esse município, o município de Bebedouro, é palco de várias ações judiciais desde a jornada do piso salarial profissional nacional. Acabamos de ter uma vitória hoje, gente. As APDs estão indo para a Assembleia Legislativa, uma luta do meu mandato, quando o secretário da Educação esteve na Assembleia. APDs é atividade pedagógica diversificada, que antes era feita só na sala de aula, e passou a ser na marra por lives dentro da sala de aula, que é um absurdo. A sala de aula não nos permite preparar, porque é óbvio que o ambiente, ele não é para ser um ambiente quietinho. Os estudantes, eles vão falar, a gente quer que eles falem mesmo, eles vão brincar, a gente quer que eles brinquem mesmo, eles vão ter disciplina, mas nós vamos trabalhar com a disciplina deles, né? Então é natural que o ambiente não é propício para que nós preparemos, corrigamos provas. Não dá para fazer isso. Uma das finalidades da educação é defender e compreender a diversidade cultural. Por isso, a importância de uma audiência pública sobre a Lei Paulo Gustavo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Lei Paulo Gustavo foi criada para ajudar os trabalhadores da cultura durante a pandemia. Muitos destes estão ligados a atividades junto à escola ou têm trabalhos voltados para o público estudantil. Educação e cultura são os temas de importância. Hoje o nosso foco é a cultura, né? E colocar em debate, está em debate para nós a forma de implantação da Lei Paulo Gustavo aqui no estado de São Paulo. E a nossa esperança é que, como está se tratando de uma audiência pública estadual, chamada inclusive, né, por uma frente parlamentar, mas não só, porque eu presido a Comissão de Educação e Cultura aqui da Assembleia Legislativa, é que a gente entende, né, que a dimensão ela tem que ser estadual, porque a Lei Paulo Gustavo é uma lei que vem recursos para todo o estado de São Paulo. O estado, município de São Paulo e todos os municípios do estado de São Paulo recebem recursos da Lei Paulo Gustavo, assim como, né, a Lei Aldir Blanc também durante a pandemia. Ambas são emergenciais, né, e tem um papel fundamental para que a gente garanta, né, a sobrevivência, esse é o termo que a gente está usando, né, dos trabalhadores culturais e da cultura no nosso estado. Muitos artistas e grupos desenvolvem trabalhos voltados para o público escolar e geralmente são os que mais precisam de apoio do Estado. O que a gente está vivendo nesse momento, depois de uma expectativa de mais de 2 anos e meio, 2 anos e meio era uma expectativa para se acessar uma lei que a gente construiu. Mais de 60%, 70% do setor cultural paulista que está aí esperando, às vezes contando o dinheiro no final do mês para com dificuldade de pagar o boleto, espaços que estão ali fecha ou não fecha, produtoras que estão ali ou que já fecharam, que estão buscando se reinventar.
muitas desses grupos, produtoras, não estão tendo o direito sequer de ter um meio, um instrumento jurídico para se inscrever e para concorrer, para ter a possibilidade de sonhar em acessar esses recursos que foram construídos por nós. Nós não podemos reproduzir uma lógica, numa lei como essa, de editais de fomento econômico para o setor que já está estruturado apenas. A gente precisa que a lei cumpra a sua função principal de democratizar o acesso e diminuir as desigualdades desse acesso. É para isso que se faz a política pública, é para isso que o Ministério da Cultura está fazendo todo esse esforço de distribuição, de acompanhamento, de diálogo, de escuta e de construção coletiva com os entes federados. Cultura é a identidade, né? De um povo, de um estado, de um país, é também formação, né? Então está intrínseco com a educação, né? Não tem como você falar de educação sem falar de cultura e nem falar de cultura sem falar de educação, né? Por isso que a comissão nossa ela é correta, ela é uma comissão de educação e cultura, não é fragmentado, né? Porque se dialogam, né? Quando você debate temas educacionais, você também debate questões culturais. Após a pressão geral, o governo do estado de São Paulo recuou e vai refazer os editais da Lei Paulo Gustavo. Aqui no Sesc Ipiranga está em cartaz a exposição Araetá, a literatura dos povos originários. Nela, é possível conferir as obras de 105 autores indígenas e entrar em contato com diferentes formas de pensar, viver e sentir. A literatura indígena tem ganhado uma certa relevância e certo destaque nas últimas 2 décadas. Isso porque os povos originários, eles usam a literatura para espelhar, na verdade, a memória dos povos e também a cultura dos povos, que ela abrange, nesta exposição, mais de 50 povos originários. Nós dividimos essa produção literária em 3 salas, a partir da região dos autores, e mais uma sala que é a Casa dos Saberes, que é relativa aos xamãs e aos pajés. Os temas dos povos originários, eles englobam poucos assuntos. O mais importante deles talvez seja o bem viver. O bem viver com a comunidade, o bem viver com a natureza, o bem viver com a diversidade. Esse é o tema mais importante desses títulos da exposição Araetá. Um outro título também muito interessante é a questão da ancestralidade. Então, os anciãos são um tema muito importante. Os escritores de mais destaques, todos eles vão ter uma história onde eles falam dos seus antepassados com essa reverência, com essa relevância. Se os professores adentrarem a essas salas, tentando descobrir, sem preconceito, sem pensamento direcionado para um determinado modo de vida, tentar entender o que está escrito nessas páginas, eles vão perceber que eles nos propõem um outro modo de ser, um outro modo de viver, um outro modo de produzir. E isso, por si só, já é um ganho imenso para esses professores que sabem que seus alunos, afinal de contas, as crianças são o nosso futuro. Esses alunos precisam encontrar esse novo caminho de viver em sociedade. E eu posso dizer para vocês, está tudo escrito nessas páginas. O Educação na TV de hoje fica por aqui. Saiba mais sobre educação pública no estado de São Paulo acessando o portal e também as redes sociais da APUESP. Até a próxima semana.